Já aconteceu com você de uma simples palavra ríspida ou um gesto grosseiro acender seu interior como gasolina no fogo? E antes que perceba, sua paz foge e a raiva assume o volante. Hoje, Deus sussurra algo diferente. Você não nasceu para reagir como todos, mas para responder como meu filho. Nos próximos minutos, você vai descobrir, passo a passo, como renovar sua mente, frear a reação impulsiva e cultivar uma serenidade que nada nem ninguém pode tirar de você. Não se trata de técnicas de autoajuda, nem de frases motivacionais aleatórias. São princípios que Jesus viveu, ferramentas espirituais que transformam percepções, hábitos e, acima de tudo, o coração. Mas isso não é um monólogo, é um treinamento em conjunto. Quero que você participe desde o primeiro instante. Enquanto ouve, identifique aquele momento recente em que você explodiu ou engoliu uma raiva silenciosa. Traga isso à mente, pois será seu ponto de partida para ver a diferença que a palavra de Deus pode fazer. Antes de começarmos, declare comigo, em voz alta ou nos comentários: a paz de Cristo governa meus pensamentos e nenhuma ofensa dominará meu coração. Que essa confissão seja a chave que abre a porta para uma vida livre da ira e transbordante da calma divina. Número 1. Renovação da mente, o primeiro passo rumo à paz. Imagine que você está no trânsito. Alguém entra na sua frente sem avisar e seu corpo reage. Você sente aquela faísca, o coração acelera, as sobrancelhas se franzem e você está prestes a explodir. Agora pare. O que aconteceria se, em vez de agir por impulso, você interpretasse a situação de outra forma? E se aquela pessoa estivesse levando seu filho doente para o hospital? Ou simplesmente não te viu? É aqui que tudo começa, na sua mente. Deus te diz hoje, faça isto e você nunca mais ficará com raiva ou irritado com nada nem com ninguém. O que é esse isto? Renove sua mente, porque o problema não está no que acontece fora. Está em como você interpreta por dentro. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos entrega um mapa claro. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É como se Deus estivesse dizendo, não deixe que o sistema do mundo modele sua mente. Eu tenho um modelo superior, uma forma diferente de pensar que te dará paz mesmo em meio ao caos. E isso não é só teoria, é uma transformação real. A raiva não nasce do acontecimento, nasce do pensamento que você tem sobre o acontecimento. É um reflexo da programação que você aceitou como normal. E aqui vem a pergunta-chave. Quais padrões mentais você tem carregado? Crenças como, todos devem me tratar com respeito ou as coisas precisam sair do meu jeito, são ideias sutis, mas profundamente tóxicas. Porque quando alguém não corresponde às suas expectativas, você reage como se estivessem tirando algo vital de você. Mas, na verdade, ninguém pode roubar sua paz, a não ser que você a entregue. A palavra de Deus nos oferece uma alternativa clara: renovação. Um processo espiritual e mental em 4 passos: identificar, confrontar, substituir e praticar. Primeiro, você precisa reconhecer aquele pensamento que está te sabotando. Por exemplo, se me ignoram, é porque não tenho valor. Depois, confrontá-lo à luz da verdade de Deus. Você tem valor porque foi criado à imagem de Deus, não porque alguém te dá atenção ou não. Em seguida, substituir essa mentira por uma verdade bíblica. E, por fim, praticar essa nova forma de pensar, vez após vez, até que se torne seu novo reflexo. Não é automático, não é mágico, é um treinamento espiritual. Assim como um atleta treina o corpo, você treina sua mente. E o mais belo é que isso também tem respaldo científico. A neurociência moderna confirma que, ao repetir certos pensamentos, novas conexões neurais são formadas. Literalmente, você pode redesenhar seu cérebro. O que a Bíblia ensinou há 2000 anos, a ciência só agora começa a entender que renovar sua mente não é apenas possível, mas poderoso. E aqui entra algo mais profundo.
Romanos 12, versículo 1, que vem logo antes do versículo que lemos, fala sobre apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, como um ato de adoração. Sabe o que isso significa? Que dominar sua reação, conter sua raiva, não é apenas uma técnica de autocontrole, é adoração. Toda vez que você escolhe não responder com ira, está entregando sua mente a Deus. Está dizendo, tu governas meus pensamentos, não minhas emoções. E isso te transforma, porque uma mente renovada não apenas evita a raiva, ela te liberta, tira você do papel de vítima e te posiciona como agente de mudança. Você já não reage por impulso, age a partir da sua nova identidade, a partir da paz de Cristo que governa dentro de você. Você se torna imune aos pequenos ataques do dia a dia. Não porque não os veja, mas porque não precisa mais interpretá-los como ameaças. Sua perspectiva mudou. E quero que ouça isso com atenção. O maior inimigo da sua paz não são as pessoas. É o conformismo mental. Aquele pensamento silencioso que diz, é normal reagir com raiva. Mas o que é comum não é necessariamente o que agrada a Deus. O mundo normaliza a ira, mas o reino de Deus exalta o domínio próprio. O mundo diz, se expresse, não guarde nada. Deus diz, controle seu espírito, e você será mais forte que aquele que conquista uma cidade. Então, se você quer parar de se irritar com tudo e com todos, comece por dentro. Mude a lente com a qual vê a vida, e isso se faz dia após dia. Não é uma decisão emocional de um momento. É um hábito espiritual constante. Pergunte-se, que pensamento me leva a perder a calma? Escreva, leve a presença de Deus. Busque na Escritura, substitua essa mentira por uma verdade divina. E então repita, repita e repita, porque cada repetição está moldando seu caráter à imagem de Cristo. Toda vez que você reinterpreta uma situação frustrante com uma mente renovada, está invocando o poder transformador do céu. É nesse instante, em meio à tensão, que Deus sorri e diz, ali está meu filho, renovando sua mente, caminhando na minha vontade perfeita. Faça isso, e verá como seu coração deixará de se irritar. Verá como sua alma encontrará descanso. Faça isso, e nunca mais ficará com raiva, nem se aborrecerá com nada, nem com ninguém. Número 2. O poder do silêncio sábio. Pense na última vez em que alguém falou com você em um tom áspero ou disse algo que te feriu. O que você fez? Talvez tenha levantado a voz. Talvez tenha revidado com palavras ainda mais duras. Ou talvez simplesmente tenha se fechado por dentro. Mas o que teria acontecido se você tivesse ficado em silêncio? Não um silêncio frio nem indiferente, mas um silêncio sábio. Um silêncio que escuta, que pensa, que ora antes de falar. Porque Deus te diz hoje, faça isso, e você nunca mais ficará com raiva, nem se aborrecerá com nada nem com ninguém. O que é isso? É simples, mas profundo. É o que está em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Essa é a sequência divina. Ouvir primeiro, falar depois, e se for o caso, irar-se muito depois. Mas em nosso mundo moderno, essa sequência é invertida. Vivemos numa cultura de respostas instantâneas, opiniões impulsivas, reações velozes. Nos ensinaram que, se você não falar rápido, perde. Que se não responder, vai ser pisado. Que quem cala, consente. Mas Deus nos mostra o contrário. Quem cala, vence. Porque o silêncio sábio não é fraqueza. É força em sua forma mais elegante. É estratégia do céu. Existe um momento sagrado entre o estímulo e a resposta. Um espaço diminuto que quase ninguém valoriza, mas que contém uma liberdade imensa. É nesse pequeno intervalo que decidimos se vamos reagir com a carne ou responder com o espírito. E esse momento, esse microsegundo de pausa, é o altar onde se decide se vamos construir paz ou desencadear guerra. Esse tipo de silêncio não é passividade, é uma estratégia espiritual ativa. É a forma como o sábio se posiciona para vencer sem destruir.
Jesus demonstrou isso quando foi levado diante de Pilatos. Fizeram perguntas acusadoras, mas ele não respondeu, não porque não pudesse, mas porque escolheu não se deixar levar pela provocação. Naquele silêncio havia mais poder do que em 1000 argumentos, porque o silêncio, quando guiado pelo Espírito, fala mais alto do que qualquer grito. Ouvir rápido não significa simplesmente escutar palavras. É ouvir com o coração. É interromper aquela agenda interna que já está preparando a resposta e realmente entrar no mundo do outro. É buscar compreender antes de querer ter razão. Quando você faz isso, já está vencendo. Porque muitas vezes o que desfaz um conflito não é uma resposta brilhante, mas uma escuta sincera. Falar devagar não significa ser tímido ou ficar calado o tempo todo. Significa que, antes de responder, você pesa suas palavras, revisa elas com Deus, pergunta dentro de si: essa palavra edifica ou destrói? Essa frase vem do amor ou do orgulho? Cada vez que você decide falar menos e melhor, está construindo uma ponte onde antes havia um muro. E a ira? A ira. Essa emoção tão comum e tão destrutiva. Deus não diz que nunca vamos nos irar, mas Ele diz que devemos ser tardios para isso. Que a raiva não tome o volante da nossa vida, que não seja ela a responder primeiro, porque uma palavra dita na ira pode deixar cicatrizes mais profundas do que um golpe. E muitas vezes, depois de alguns minutos, quando a tempestade se acalma, o que foi dito já não pode ser desdito. Cada vez que você escolhe a pausa, está exercitando um músculo espiritual, o domínio próprio. Esse músculo se fortalece a cada momento em que você decide não revidar, não soltar a frase ferina, não alimentar o fogo. E nesse processo, você está imitando a Cristo. Está permitindo que o Espírito Santo haja. Porque é no silêncio deliberado que muitas vezes se ouve a voz divina. Aquela voz que te diz: não responda ainda, espere, eu te mostrarei como falar com sabedoria. Hoje o Senhor está te convidando a mudar a ordem. Não fale primeiro, não se defenda primeiro. Ouça, pause, ore e então, se necessário, fale com amor. Essa prática, tão simples e tão difícil, é o que vai te libertar de viver à mercê da raiva. É o que vai transformar cada conflito em uma oportunidade de revelar o caráter de Cristo. Então faça isso. Ouça com intenção, fale com consciência e permita que a ira, se vier, esteja sob o seu controle e não como dona do seu coração. Porque nessa sequência divina está o segredo para viver em paz. Uma paz que não depende dos outros, mas da sua escolha de responder a partir do Espírito. Pratique essa ordem todos os dias e você vai se surpreender com a transformação do seu mundo interior. E quando isso acontecer, verá que é realmente possível viver sem se irritar nem se aborrecer com nada, nem com ninguém. Número 3. A disciplina do coração sereno. A história nos contou sobre homens que conquistaram cidades, ergueram impérios, venceram exércitos, mas não conseguiram vencer o próprio caráter. Alexandre, o Grande, por exemplo, chorou por não ter mais mundos para conquistar, mas morreu jovem, consumido por seus excessos. De que adianta conquistar o mundo se você não consegue conquistar a si mesmo? Deus te diz hoje: faça isso, e você nunca mais ficará com raiva, nem se aborrecerá com nada, nem com ninguém. E o que é esse isso? É o que diz Provérbios capítulo 16, versículo 32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aqui está a definição divina de poder. Não é a capacidade de dominar os outros, é a capacidade de dominar a si mesmo. Vivemos numa cultura que celebra a força exterior, quem fala mais alto, quem se impõe, quem não leva desaforo para casa. Mas Deus celebra outro tipo de força, uma que não faz barulho, mas sustenta tudo por dentro, o domínio próprio. Essa é a verdadeira disciplina do coração sereno, uma serenidade que não é fraqueza, mas autoridade espiritual em sua forma mais pura. Não é uma máscara que finge calma,
É uma raiz profunda que dá estabilidade quando tudo ao redor se abala. A ira não se vence no momento em que aparece. Ela se vence muito antes, no secreto, na prática diária do espírito. É como um atleta que se prepara antes da competição. O domínio próprio não aparece por mágica quando chega a provocação. É o fruto de uma vida treinada. Por isso, o coração é o campo de batalha. É ali que lutamos de verdade. Não contra pessoas, mas contra impulsos. Contra aquela voz interna que diz: responda agora, se imponha, não se deixe. Mas o Espírito de Deus te diz: domine seu espírito. Seja mais forte que o impulso. Existe uma ilusão muito comum. Achamos que, ao responder com raiva, estamos demonstrando poder. Mas, na verdade, o que mostramos é vulnerabilidade emocional. O que você está dizendo é: essa pessoa tem controle sobre mim. A atitude dela define a minha paz. E isso, aos olhos de Deus, não é força, é escravidão. Uma reação rápida pode parecer uma vitória momentânea, mas quase sempre cobra um preço alto. Você pode ganhar a discussão, mas perder a conexão. Pode impor sua opinião, mas perder o respeito de quem te cerca. O domínio próprio, por outro lado, preserva o que há de mais valioso: sua paz interior e sua integridade. Muitos dos grandes fracassos da história não começaram por falta de talento ou recursos, mas por falta de autocontrole. Homens brilhantes, líderes inspiradores, foram derrubados não por inimigos externos, mas por não saberem governar suas emoções. Por isso, quando você decide se treinar espiritualmente, quando decide desenvolver esse músculo invisível do domínio próprio, está investindo numa fortaleza que resiste a qualquer tempestade. E não é algo que se conquista em um dia. Não se frustre se falhar no processo, isso é progressivo. É como levantar peso na academia da alma. Você começa com pouco, se cala onde antes gritava, respira fundo onde antes reagia, identifica a irritação no corpo e, em vez de se deixar levar, a leva para a presença de Deus. Cada vez que faz isso, está fortalecendo seu coração sereno. E aqui há algo glorioso. Quando você aprende a governar seu espírito, está se aproximando mais da imagem de Deus em você. Porque o próprio Deus se descreve como tardio em irar-se, grande em misericórdia. E se você é filho desse Deus, não deveria seu caráter refletir o dele? Dominar sua ira não é só uma questão emocional, é espiritual. É adoração prática, é refletir o seu Pai nas situações cotidianas. Então, quando sentir essa emoção subir, quando o coração acelerar, a mandíbula se travar, o sangue começar a ferver, pare, não como quem reprime, mas como quem domina. Declare dentro de si: não sou escravo das minhas emoções, sou templo do Espírito Santo. Minha paz não depende dos outros, está ancorada em Cristo. E ali, nesse instante, você está vencendo mais do que um inimigo. Está conquistando uma cidade, seu interior. Hoje, comece esse treinamento. Observe suas reações. Pratique a pausa. Ore antes de responder. Peça ao Espírito Santo que te ensine a ser senhor do seu espírito. Porque quando você governa suas emoções, a raiva perde o poder. E com o tempo, verá que já não reage como antes. Não porque esteja se contendo, mas porque já não precisa explodir. Você foi transformado. Faça isso. Domine seu espírito. E verá como viverá em uma paz que não se quebra com nada, nem com ninguém. Número 4. Palavras de vida. Escolher a resposta certa. Pense em uma discussão recente que escalou mais rápido do que você esperava. Talvez tenha começado com uma frase mal interpretada, um tom elevado, um olhar que te fez sentir atacado. E num instante, sem pensar muito, você soltou palavras que não nasceram do espírito, mas do orgulho ferido. O que teria acontecido se, justamente naquele momento, você tivesse escolhido uma resposta suave? Essa não seria a diferença, a linha que separa a guerra da paz. Deus te diz hoje: faça isso. E você nunca mais ficará com raiva, nem se aborrecerá com nada, nem com ninguém. O que é isso?
Provérbios 15:1, diz com uma clareza desarmante: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Em um mundo onde se celebra a resposta rápida e a defesa agressiva, esse versículo é revolucionário. Ele nos mostra que você não precisa levantar a voz para ser forte, nem atacar para proteger sua dignidade. Na verdade, Deus revela que o verdadeiro poder está na brandura. Porque enquanto o mundo te empurra a reagir, o reino de Deus te ensina a responder. E isso não é fraqueza, é domínio, é estratégia celestial em ação. As palavras têm o poder de acender incêndios ou de apagá-los antes mesmo que comecem. Uma palavra dita no momento errado, com o tom errado, pode destruir a confiança construída ao longo de anos. Mas uma palavra branda, dita com intenção, tem a capacidade de romper um ciclo de violência emocional e abrir espaço para a restauração. A brandura não é silêncio nem fuga. É escolher conscientemente um caminho diferente quando tudo em você quer gritar. É dizer, não vou permitir que a raiva me governe. Eu decido falar com vida, não com morte. E aqui está um ponto-chave. A resposta suave não surge automaticamente. É uma escolha. Uma escolha que vai contra a nossa tendência natural. Por isso, exige prática, disciplina, intenção. Porque quando alguém te ataca verbalmente, o mais fácil é revidar, mas o mais sábio é desarmar com uma palavra que não segue a lógica deste mundo, mas a lógica do reino. Você percebe o poder que há nisso? Você pode mudar completamente o rumo de uma conversa com uma única frase dita em paz. A física espiritual do conflito funciona assim. Cada palavra áspera gera uma reação igual ou maior. É como uma pedra que cai na água e gera ondas. Mas quando a resposta é suave, é como colocar uma mão firme sobre aquela superfície agitada. Ela interrompe o movimento, corta a cadeia, interrompe a escalada. E o mais poderoso é que você tem esse controle. Não sobre o que os outros dizem, mas sobre o que você responde. E é aí que Deus quer trabalhar, na sua boca, no seu tom, na sua atitude. O tom, às vezes, comunica mais do que as próprias palavras. Você pode dizer algo certo com um tom errado e, ainda assim, ferir. Por isso, a suavidade vai além do conteúdo. É uma postura do coração. Um coração que foi tocado pelo amor de Deus não precisa erguer muros defensivos. Tem maturidade para dizer, não vou permitir que este momento roube minha paz. E isso exige mais coragem do que qualquer grito. Estudos científicos, inclusive, confirmam que palavras brandas reduzem os hormônios do estresse. Literalmente acalmam não apenas a alma, mas também o corpo. Deus sempre soube disso. Por isso nos deixou esse princípio, não só para proteger relacionamentos, mas para preservar sua paz interior. E quando você transforma isso em hábito, quando treina sua mente com frases preparadas, com respostas meditadas, você está aplicando sabedoria preventiva. Não reage por impulso, responde pelo Espírito. O próprio Jesus nos deu o exemplo supremo. Diante de Pilatos, diante de acusações falsas, diante de provocações injustas, ele não revidou. Não defendeu seu ego. Manteve o silêncio quando era necessário. E quando falou, fez com autoridade e calma. Como diz 1 Pedro 2:23, quando o insultavam, não revidava com insultos. Por quê? Porque ele sabia que sua força não vinha da reação, mas do controle. E quando você decide responder com brandura, está caminhando nesses mesmos passos. Está dizendo, eu reflito a Cristo mesmo quando sou atacado. Hoje eu te convido a assumir um compromisso diferente. Você não vai esperar o próximo conflito para improvisar. Vai se preparar, pensar com antecedência. O que posso dizer quando alguém me provocar? Como vou responder quando alguém perder o controle? Tenha frases prontas, frases que reflitam sabedoria. Estou te ouvindo e quero te entender. Não concordo, mas respeito seu ponto de vista. Podemos conversar com mais calma? Você não está cedendo, está vencendo, porque está escolhendo palavras de vida. Faça isso e verá como a raiva já não terá mais controle sobre você, como os conflitos vão diminuir,
como o seu espírito vai se fortalecer. Uma resposta branda pode não mudar todo mundo, mas com certeza transforma você. E isso, querido irmão, é o começo de uma vida onde a raiva não tem mais poder sobre a sua alma. Número 5. Ver com olhos de compaixão. O que aconteceria se você pudesse ver, mesmo que por um instante, tudo o que aquela pessoa que te irrita está enfrentando? Imagine que, em vez de focar apenas no tom dela, na atitude ou nas palavras duras, você pudesse enxergar sua história. Noites sem dormir, feridas que ainda não cicatrizaram, perdas escondidas, traumas que carrega desde a infância. Talvez você deixasse de reagir com raiva e começasse a olhar com compaixão. Deus te diz hoje, faça isso. E você nunca mais ficará com raiva, nem se aborrecerá com nada, nem com ninguém. E o que é esse isso? Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13, nos dizem com clareza e ternura: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhável misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Paulo nos revela algo poderoso. A compaixão não é algo que sentimos automaticamente, é algo que vestimos. Assim como nos vestimos todas as manhãs, também devemos nos revestir de profunda misericórdia. E isso não acontece por impulso, acontece por decisão, por prática, por intenção espiritual. Porque a compaixão nem sempre nasce do coração, mas pode brotar do caráter. Não é fraqueza, é maturidade, é reflexo de uma mente renovada. E essa vestimenta nos dá uma nova visão. Muda a forma como enxergamos as pessoas que nos provocam. Ensina a olhar além da superfície, a ir mais fundo do que a irritação do momento. Quando alguém reage com agressividade, muitas vezes não está expressando poder, está gritando de dor, está dizendo, com sua atitude, não sei como lidar com o que estou sentindo, estou inseguro, fui ferido. Mas se você não enxerga isso, se só vê a ofensa, você reage. Se vê a ferida, você responde com amor. E isso muda tudo. Por que agir com compaixão? Não porque os outros sempre merecem, mas porque você já foi perdoado, porque você é, como diz a palavra, escolhido, santo e amado. Essa é a sua identidade, e sua identidade determina sua reação. Você não responde com raiva porque não é escravo dela. Você responde com compaixão porque é filho do Deus que perdoa. E esse mesmo Deus te diz, assim como eu te perdoei, assim também faça com os outros. A entranhável misericórdia não é apenas um sentimento doce, é uma força que desarma o conflito. É o ingrediente que antecede a paciência. Porque quando você vê com compaixão, suportar o outro deixa de ser um peso insuportável e passa a ser uma forma de refletir o caráter de Cristo. E isso, embora pareça invisível, tem um impacto eterno. Pratique o exercício da empatia ativa. Quando alguém te tirar do sério, não pense no que essa pessoa está fazendo com você. Pense no que ela pode estar vivendo. Pergunte-se, qual batalha será que essa pessoa está enfrentando e eu não vejo? Essa simples pergunta pode diminuir o volume da sua raiva num instante, porque você passa do julgamento à compreensão, da acusação ao cuidado, da defesa à entrega. E não se esqueça desta verdade. Você também já feriu a partir da sua dor. Você também já respondeu mal quando estava quebrado. E se Deus teve paciência com você nesses momentos, como não ter com os outros? Ver com olhos de compaixão não justifica comportamentos errados, mas te liberta do veneno da ira, porque a compaixão quebra o ciclo de reação defensiva. Em vez de proteger seu ego, você protege sua paz. E ao fazer isso, também se cura. Além disso, lembre-se disso, a compaixão que você oferece hoje será a que precisará amanhã. Porque você não sabe quando será você quem vai reagir mal, quem estará cansado, quem vai dizer algo ferido sem intenção. E nesse dia, você vai precisar que alguém veja além da sua falha.
que veja sua humanidade. Jesus fez isso conosco. Em vez de responder aos nossos erros com julgamento, ele nos ofereceu perdão. Em vez de exigir reparação, ele entregou graça. E quando você escolhe ver os outros como ele te viu, você está caminhando nos passos dele. Não se trata de fingir força ou indiferença. Trata-se de se revestir de misericórdia, de mansidão, de paciência. Hoje, faça isso. Quando alguém te irritar, faça uma pausa e olhe para essa pessoa como alguém tão amado por Deus quanto você. Pense, qual ferida eu não estou vendo? Essa simples escolha desativa a raiva e ativa o amor. Você não está aprovando a atitude dela. Está afirmando sua liberdade. Está dizendo, minha paz não está em negociação. Minha compaixão é a minha resposta. E minha identidade em Cristo é mais forte do que qualquer provocação externa. Faça isso e verá como seus olhos se abrem, como seu coração se amolece e como a raiva perde o direito de habitar em sua alma. Porque quem vê com compaixão vive em paz. Número 6. A arte de soltar o controle. Quanto da sua raiva diária nasce, na verdade, da tentativa de controlar o que você não pode? O trânsito que não anda, aquela pessoa que não muda, aquele resultado que não chega quando e como você esperava. E quanto mais você força para que tudo funcione do seu jeito, mais frustrado se sente. Porque mesmo que negue, no fundo do seu coração, há uma expectativa constante de que o mundo se ajuste aos seus planos. Mas Deus te diz hoje, faça isso, e você nunca mais ficará com raiva, nem se aborrecerá com nada, nem com ninguém. E o que é esse isso? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos revela isso com uma beleza libertadora. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui está o segredo. A raiz de muita da nossa raiva é a ansiedade. E a raiz dessa ansiedade é o desejo de controlar. Mas controle não é poder. Controle é peso. Um peso que você não foi criado para carregar. E quando você carrega tudo, seus problemas, os dos outros, os de amanhã, sua alma se cansa, sua paciência se esgota e seu caráter explode. Não porque você seja uma má pessoa, mas porque está operando fora do seu design. Você foi criado para confiar, não para controlar. E é aí que entra a transferência sagrada. Quando você pega o que te pesa, o que te inquieta, o que você não consegue resolver e coloca nas mãos de Deus. Essa é a verdadeira arte de soltar. Não é resignação, é rendição confiante. É dizer, Senhor, eu não consigo lidar com isso, mas Tu consegues. E essa oração, simples mas profunda, tem o poder de desativar a raiva antes mesmo que ela apareça. Porque onde antes havia tensão por tentar controlar, agora há paz por confiar. Paulo nos dá uma fórmula espiritual prática. Oração mais súplica, mais gratidão, igual paz que guarda. Não qualquer paz, mas a paz que não se explica, se experimenta. Aquela que não depende do que está acontecendo, mas de em quem você está confiando. E repare neste detalhe. Essa paz não apenas te acalma, ela te guarda, como um escudo que protege seu coração de explodir e sua mente de colapsar. Mas essa paz não chega sem uma entrega prévia. Se você não solta, não recebe. É uma troca divina. Você entrega o controle e recebe calma. Você solta as expectativas e abraça a graça. Abandona a rigidez dos seus planos e entra na flexibilidade da vontade perfeita de Deus. Agora, como isso se parece no dia a dia? Acontece quando seus planos mudam de repente e, em vez de se irritar, você escolhe orar. Acontece quando aquela pessoa falha de novo e, em vez de brigar, você escolhe entregá-la nas mãos de Deus. Acontece quando você está prestes a levantar a voz, mas escolhe levantar o coração e dizer, Senhor, eu me rendo, eu me entrego, eu confio em Ti. A ilusão do controle total é isso, uma ilusão.
Quanto mais você tenta controlar tudo, mais ansioso se torna. E quanto mais ansioso, mais irritado. Por isso, um dos sinais mais claros de que estamos apegados ao controle é a frustração desproporcional diante de qualquer imprevisto. Uma mensagem que não chega, um comentário que te incomoda, uma situação que não saiu como você queria. Mas Deus nunca te pediu para controlar tudo. Ele te pediu para confiar nele em tudo. E não se esqueça do que o texto diz. Faça isso com ações de graças, porque a gratidão não é só um gesto de cortesia espiritual. É uma chave. Quando você agradece antecipadamente, está dizendo: Deus, eu não vejo a saída, mas confio que estás agindo. E isso abre as portas para a paz que guarda. E aqui vai algo profundo. Sua necessidade de controlar é inversamente proporcional à sua confiança em Deus. Quanto mais você confia na bondade e soberania dele, menos precisa ter tudo sob controle e, como consequência, menos se irrita quando as coisas não saem como esperava, porque você sabe que Deus está agindo, mesmo no inesperado. Hoje quero te convidar a fazer algo bem concreto. Pense naquela situação que tem gerado ansiedade e raiva, aquela que você já tentou controlar por dias ou semanas. Agora, em um ato deliberado, abra suas mãos fisicamente, como se estivesse soltando algo invisível, e diga: Pai, isso já não é meu. Eu te entrego. Toma o controle que eu não tenho. Eu confio em ti. Faça isso, e verá como algo invisível, mas real, começa a acontecer dentro de você. A raiva perde força, a ansiedade se dissolve, e uma paz diferente, mais profunda, começa a guardar seu interior. Porque quando você solta as rédeas, descobre que Deus sempre esteve no trono. E nesse trono, há paz. Número 7. O perdão como libertação pessoal. Quantas vezes alguém te feriu com palavras que ainda ecoam na sua memória? Quantas vezes um gesto, uma traição, uma injustiça deixaram uma marca que ainda dói, mesmo anos depois? É impressionante como uma única frase, um único momento, pode continuar acendendo a chama da raiva toda vez que você se lembra. Mas Deus te diz hoje: faça isso, e você nunca mais ficará com raiva, nem se aborrecerá com nada, nem com ninguém. E o que é esse isso? Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32 nos mostram isso com total clareza. Sejam eliminadas de entre vós toda amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia e toda maldade. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão é uma chave, não uma chave que liberta o outro, mas que liberta você. É uma decisão, não um sentimento. Uma escolha que rompe as correntes invisíveis que te prendem à dor, ao ressentimento, à reação constante. Porque enquanto você carrega o rancor, cada ofensa do passado vira combustível para os surtos de raiva no presente. A raiva nem sempre nasce do que acontece agora. Muitas vezes é uma explosão provocada por feridas que nunca cicatrizaram. Perdoar não significa dizer que o que te fizeram foi certo. Não significa aprovar a traição, nem ignorar a dor. Perdoar é reconhecer a ferida, mas recusar a corrente. É olhar a ofensa de frente e dizer: isso me feriu, mas não terá mais poder sobre minha paz. Porque o rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. É uma prisão emocional disfarçada de justiça pessoal. E Deus não quer que você viva assim. Por isso ele te diz: tire isso de você. Como quem tira uma roupa suja, um peso insuportável, uma mochila cheia de pedras. Tire a amargura, tire a ira. E não se trata apenas de tirar, trata-se também de substituir. Deus não apenas te pede para soltar o que é tóxico, Ele te chama a se revestir de algo novo, de benignidade, de misericórdia, de compaixão. Não a partir do vazio, mas da plenitude de saber que você já foi perdoado. Porque como não perdoar o outro? Se você foi perdoado por Deus, Ele não guardou rancor contra você.
Ele não te lançou na cara o seu passado. Ele te recebeu com graça, com braços abertos, e agora te diz: faça o mesmo. Não porque o outro mereça, mas porque você merece liberdade. Perdoar também é um processo. Às vezes não basta dizer uma vez. Algumas feridas são tão profundas que precisam ser perdoadas em parcelas emocionais. Hoje você decide perdoar, mas amanhã a dor volta e você decide de novo. Perdoar nem sempre significa que a dor desaparece, mas sim que você decide não viver mais guiado por ela. E com o tempo, o que hoje dói, amanhã já não te dominará. E não se trata só de você. O perdão tem um poder restaurador em nível comunitário. Quando você decide perdoar, está rompendo um ciclo de ferida e reação. Está curando não apenas seu coração, mas o ambiente ao seu redor, porque uma pessoa que vive em perdão se torna um canal de paz. Ela não transmite raiva, nem ressentimento, nem defesa. Ela transmite amor e transforma o seu entorno. O perdão também é um dos maiores reflexos do caráter de Deus. Salmo 103, versículo 9, diz que Deus não guarda para sempre a sua ira. E se queremos ser como Ele, precisamos parar de guardar a nossa. Quando você perdoa, reflete o coração de Cristo. E poucas coisas te tornam mais parecido com Jesus do que perdoar quem não merece, assim como Ele te perdoou. Hoje, faça isso. Identifique uma ferida que você ainda carrega. Não a ignore, não a esconda. Dê um nome a ela. Reconheça o que ela causou, como te marcou. E depois, faça uma declaração de libertação. Diga com suas próprias palavras: eu escolho perdoar, nome por ofensa. Não porque ele ou ela mereça, mas porque eu escolho a liberdade, porque eu também fui perdoado. E lembre-se, esse ato não é um momento emocional, é uma decisão espiritual que você precisará reafirmar toda vez que a lembrança tentar reacender a raiva. Mas a cada vez que você reafirma esse perdão, você está construindo uma vida mais leve, mais serena, mais parecida com a de Cristo. Uma vida onde a amargura não habita. Uma vida onde a raiva não encontra espaço. Faça isso. E verá como a raiva perde o poder sobre você, porque quando você perdoa, é você quem se liberta. E essa liberdade é o início de uma paz que ninguém mais poderá tirar de você. Número 8. Limites saudáveis sem ressentimento. Você já disse sim quando na verdade queria dizer não. Já aceitou algo por obrigação, medo ou culpa, apenas para depois acabar irritado, frustrado ou até mesmo explodindo com alguém que nem tinha culpa. O que começou como um ato de boa vontade se transforma em uma raiz silenciosa de raiva. Deus te diz hoje: faça isso, e você nunca mais ficará com raiva, nem se aborrecerá com nada, nem com ninguém. E o que é esse isso? Mateus capítulo 5, versículo 37, diz com sabedoria direta: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do maligno. Jesus está nos revelando algo profundo nessa frase simples. O problema nem sempre é o que os outros nos fazem, mas o que permitimos sem clareza. Quando não estabelecemos limites saudáveis, o que começa como obediência se transforma em ressentimento. E esse ressentimento, acumulado em silêncio, mais cedo ou mais tarde explode em forma de raiva. Não porque a outra pessoa seja mal intencionada, mas porque você foi vago, inconsistente ou complacente por medo de desagradar. O que Jesus propõe é uma vida interior em paz, por meio de uma comunicação honesta e clara. O sim que é realmente sim e o não que não precisa de desculpas ou justificativas. A raiva, muitas vezes, não nasce do abuso dos outros, mas da falta de honestidade consigo mesmo, de se trair para agradar os outros, quando você aceita mais do que pode lhe dar, quando se cala para evitar conflito, quando finge estar bem, enquanto por dentro está exausto, você está se preparando para explodir. Jesus, por outro lado, nos mostra outro caminho, a congruência. O que você pensa, o que sente e o que diz, em alinhamento. E esse tipo de clareza não é frieza, é amor.
amor por você mesmo, pelo seu chamado e também pelos outros. Porque quando você estabelece limites saudáveis, ajuda os outros a se relacionarem com você com maturidade. Um limite claro não prejudica a relação, ele a fortalece. Porque coloca as cartas na mesa. O amor sem limites não é amor, é codependência. Mas o amor com limites é um ato de dignidade mútua. É dizer, eu te amo, mas não posso fazer isso. Me importo com você, mas preciso cuidar da minha paz. O medo é muitas vezes o que sabota essa clareza. Medo de ser rejeitado, de parecer egoísta, de perder a aprovação. Mas viver a partir desse medo te torna prisioneiro das expectativas dos outros. E isso alimenta uma irritação constante, porque você passa a vida carregando culpas que não são suas. Deus não te chamou para agradar a todos. Ele te chamou para viver na verdade. E a verdade às vezes se expressa em um não firme, dito com compaixão. Veja Jesus, ele mesmo estabeleceu limites com clareza. Não respondeu a todas as demandas, não curou todos a todo momento. Retirava-se para ficar a sós, dizia não quando necessário, evitava situações tóxicas quando não era a hora de agir. Sua vida foi um testemunho de equilíbrio perfeito entre entrega e limites. E ele nunca agiu por manipulação, pressão social ou medo da opinião alheia. Agia a partir da conexão com o Pai e de uma identidade clara. Por isso, é vital que você aprenda a preparar seu coração para aqueles momentos em que costuma ceder. Faça isso com antecedência. Reconheça os padrões. Quais situações tendem a forçar seus limites? Quem são as pessoas que geralmente te pressionam a dizer sim quando você quer dizer não? Prepare frases simples, firmes e amáveis, como obrigado por pensar em mim, mas não posso me comprometer dessa vez. Ou prefiro pensar melhor e te responder com clareza depois. Você não precisa se justificar demais. O seu sim é sim. O seu não é não. E isso não é egoísmo, é obediência, porque estabelecer limites não é fechar o coração, e sim abrir espaço para uma conexão autêntica. Limites bem colocados são pontes, não muros. Protegem sua energia, seu chamado, sua paz. E quando você vive com essa clareza, a raiva perde força. Você já não precisa explodir, porque já não está sobrecarregado. O próprio Deus dá esse exemplo. Em toda a Bíblia, vemos como ele estabelece limites em seus pactos, em seus mandamentos, em seus tempos. Ele nos mostra o que é aceitável e o que não é. Ele nos dá liberdade, mas dentro de um limite. Porque o amor de Deus não é caótico, é estruturado. E se você foi feito à imagem dele, também tem a capacidade e o direito espiritual de estabelecer limites que reflitam seu valor e propósito. Hoje, identifique uma situação em que você sabe que costuma comprometer seus limites. Aquela situação que gera incômodo interior. Escreva. Pense em uma resposta que seja clara, compassiva e firme. E quando chegar o momento, diga sem culpa. Você vai perceber que quanto mais claro você é, menos se irrita. Porque a alma em paz não precisa se defender o tempo todo. Ela só precisa viver alinhada com a verdade. Faça isso e verá como a irritação se transforma em serenidade. Porque quando você vive a partir do seu sim autêntico e do seu não honesto, o ressentimento perde espaço e a paz vem para ficar. Número 9. Gratidão, antídoto contra a amargura. Você já percebeu como é quase impossível estar verdadeiramente grato e com raiva ao mesmo tempo? É como tentar encher um copo com água e fogo ao mesmo tempo. Um apaga o outro. A gratidão e a ira não conseguem coexistir por muito tempo no mesmo coração. Por isso, Deus te diz hoje, faça isso, e você nunca mais ficará com raiva, nem se aborrecerá com nada, nem com ninguém. E o que é esse isso? A resposta está em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não diz, dai graças por tudo, porque há coisas pelas quais seria insensato agradecer. Dor, traição, injustiça.
Deus não espera que você agradeça pelo golpe, mas sim que encontre motivos para agradecer em meio ao golpe. Porque quando você dá graças em tudo, está mudando o seu foco. Deixa de olhar para o que falta e começa a enxergar o que permanece. Deixa de se prender ao que deu errado e começa a valorizar o que ainda tem. E isso não é apenas espiritual, é neurológico. Quando você pratica a gratidão, está literalmente reconfigurando seu cérebro. Está ativando regiões que liberam dopamina e serotonina, as mesmas substâncias que neutralizam o estresse e reduzem a agressividade. A ciência confirma, e a Bíblia já dizia. A gratidão não é um sentimento passivo, é uma ferramenta ativa de transformação emocional. É uma estratégia divina para manter seu coração livre da amargura. E aqui está um ponto essencial. A gratidão nem sempre flui naturalmente, nem sempre parece algo espontâneo. Há dias em que agradecer parece até ridículo, mas não se trata de emoção. Se trata de decisão. É uma escolha espiritual que rompe a lógica deste mundo e por isso tem poder. Porque em um mundo que se alimenta da reclamação, a gratidão é um ato de guerra espiritual. É uma forma de dizer: não vou cair no jogo da amargura. Eu escolho ver Deus, mesmo aqui, mesmo agora. E essa prática se torna ainda mais poderosa quando é específica. Não basta dizer, obrigado por tudo. É preciso nomear. Obrigado pelo teto sobre minha cabeça. Obrigado pela pessoa que me ouviu. Obrigado porque, mesmo que este dia tenha sido difícil, eu ainda estou aqui, respirando, sustentado por ti. É nessa especificidade que sua mente começa a se mover. A atmosfera interna muda. A raiva perde o lugar, porque sua atenção já não está na ofensa, está na graça. E não é apenas algo que se pensa, é algo que se faz. Escreva, diga em voz alta, torne isso parte da sua rotina. Porque quando você expressa a gratidão com o corpo, seu impacto se amplia. E mais ainda, se você fizer isso antes mesmo que a raiva tenha espaço. Comece o seu dia com 3 agradecimentos. Prepare-se emocionalmente como quem veste uma armadura antes de sair para a batalha. Não espere a raiva para combatê-la. Encha-se de gratidão e verá que muitas provocações simplesmente não encontrarão espaço dentro de você. A gratidão também transforma a forma como você interpreta os desafios. Não elimina a dor, mas te ajuda a enxergar com outros olhos. Você começa a ver oportunidades onde antes via apenas obstáculos. Aprende a dizer, isso está me moldando, está me esticando, está me aproximando de Deus. E isso muda a sua narrativa interior, muda a sua reação, te enche de propósito, em vez de raiva. E há mais. A gratidão constante se torna o seu testemunho. É um perfume espiritual que contagia. As pessoas notam, elas se perguntam, por que essa pessoa não se amarga, mesmo vivendo o que está vivendo? E essa pergunta se transforma em uma porta para compartilhar o que Deus está fazendo na sua vida. Porque quando você dá graças em tudo, está refletindo a paz de quem confia. Não nas circunstâncias, mas no Deus que sustenta todas elas. Hoje quero te convidar a fazer um exercício simples, mas profundamente transformador. Da próxima vez que sentir a raiva começando a subir, faça uma pausa, pare e em voz alta ou na sua mente, diga 3 coisas específicas pelas quais você é grato naquele exato momento. Talvez algo tão simples como: obrigado pela minha respiração. Obrigado porque posso escolher não responder com raiva. Obrigado porque o Senhor está aqui comigo. Faça isso, mesmo que não sinta. Faça como um ato de fé. Porque toda vez que você escolhe a gratidão, está drenando o veneno da amargura antes que ele envenene sua alma. Está alinhando seu coração com a vontade de Deus, que não é que você viva sem dificuldades, mas que viva em liberdade. E a gratidão é uma das portas mais diretas para essa liberdade. Faça isso e verá como, com o tempo, a raiva perde força. Não porque tudo seja perfeito, mas porque seu foco será. Porque um coração cheio de gratidão não deixa espaço para a amargura.
E quando isso acontece, você já não se irrita com nada, nem com ninguém. Número 10. Expectativas realinhadas com a verdade. Quantas vezes sua raiva não nasceu de uma ofensa direta, mas de uma expectativa não correspondida? Você pensou que aquela pessoa fosse te entender, mas ela não entendeu. Esperava reconhecimento, mas foi ignorado. Queria apoio emocional, mas recebeu distância. E o que te fez arder por dentro não foi tanto o que aconteceu, mas o que você esperava que acontecesse. Por isso Deus te diz hoje, faça isso, e você nunca mais ficará com raiva, nem se aborrecerá com nada nem com ninguém. E o que é esse isso? Quem revela é Davi no Salmo 62:5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Davi entendeu que muitas vezes a alma se agita, não pelo que acontece, mas pelo que ela esperava que acontecesse. E aí está a raiz silenciosa de muita raiva, expectativas desalinhadas. Quando você coloca sua esperança no comportamento dos outros conforme o que você imagina, está se preparando para a frustração. Não porque as pessoas sejam más, mas porque são humanas, limitadas, inconstantes. Quando você espera dos homens aquilo que só pode receber de Deus, termina inevitavelmente frustrado. O problema não é ter expectativas, o problema é em quem você as coloca e o quanto você está consciente de que elas existem. Às vezes, a raiva vem disfarçada. Você nem percebe que está irritado porque esperava algo que nunca verbalizou. E como não foi correspondido, seu coração se fecha, se irrita, se afasta. Mas como esperam que cumpram o que você nunca expressou? Expectativas implícitas são armadilhas silenciosas para a alma. E se você não as identifica, vive preso em um ciclo de decepções. Por isso, Deus nos chama a realinhar essas expectativas, a fazer uma transferência espiritual, a tirar nossa esperança das mãos das pessoas e colocá-la em suas mãos eternas. Quando sua alma espera em Deus, você pode amar sem exigir, servir sem calcular, dar sem condicionar, porque sua recompensa não depende da resposta dos outros, mas de como Deus sustenta seu coração. E isso te dá uma paz que não é frágil, mas firme. Isso também envolve abraçar a humanidade, a dos outros e a sua própria. Esperar perfeição de um cônjuge, de um amigo, de um líder, é receita certa para a frustração. Porque todos falhamos, todos nos distraímos, todos temos dias ruins. Expectativas realistas aceitam essa imperfeição e escolhem amar mesmo assim. Escolhem compreender em vez de controlar. Escolhem descansar na verdade, que só Deus é constante e por isso somente nele a alma pode repousar em segurança. E se você sabe que há expectativas dentro de você, expresse-as. Não presuma que o outro deva adivinhar o que você precisa. Fale com clareza. Diga, me ajudaria muito se você pudesse fazer isso. Ou, quando isso acontece, eu me sinto assim. A comunicação não elimina todos os conflitos, mas reduz os mal-entendidos que geralmente alimentam a ira. Quando você expressa o que espera, está abrindo espaço para uma relação baseada na honestidade, não em suposições. Às vezes, também é preciso revisar as expectativas culturais que carregamos sem perceber. As redes sociais, os filmes, a pressão da sociedade nos programam para esperar vidas perfeitas, relacionamentos de conto de fadas, resultados imediatos. E quando a realidade não se encaixa nesse roteiro fictício, nos irritamos. Mas quando você recalibra seu coração com a verdade de Deus, percebe que o valor não está no espetacular, mas no fiel, no constante, no simples, e nessa verdade há descanso. Realinhar expectativas também é um exercício regular. Não é algo que se faz uma vez. É uma prática contínua. Toda vez que você perceber seu coração irritado, pergunte-se: o que eu estava esperando aqui é justo? É realista? Está alinhado com a verdade de Deus ou com uma fantasia cultural? E se não estiver alinhado, solte. Ajuste seu termômetro emocional e verá que é possível passar por decepções sem se amargar.
porque sua paz não depende mais do que é externo. Hoje te convido a identificar uma relação ou situação que costuma te deixar irritado. Pense naquele padrão repetitivo de frustração. Pergunte a si mesmo com sinceridade: qual expectativa estou carregando aqui que não está sendo atendida? Depois, faça uma transferência consciente. Declare com o coração e com a voz: minha alma não espera que essa pessoa me complete, me compreenda sempre, me valide. Minha alma repousa em Deus, dele vem a minha esperança. Faça isso, e a raiva que nasce da decepção vai se dissolver. Porque você não estará mais esperando dos homens aquilo que só Deus pode te dar. E quando Ele é sua fonte, sua alma não explode mais pelo que os outros fazem ou deixam de fazer. Ela simplesmente repousa. Número 11. Resposta versus reação. O poder da pausa. Você já percebeu como, em questão de segundos, pode arruinar um relacionamento, uma conversa ou até mesmo o seu testemunho só por se deixar levar por uma reação impulsiva? Um gesto, um comentário, uma atitude que te irrita. E sem pensar você explode. Depois, quando a calma chega, vem o arrependimento. Você se pergunta por que reagiu daquela forma, e o pior é que, às vezes, consertar o dano leva semanas, meses, ou nunca se consegue de fato. Deus te diz hoje: faça isso, e você nunca mais ficará com raiva, nem se aborrecerá com nada nem com ninguém. E o que é esse isso? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, diz com uma sabedoria cortante: não te apresses em irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Salomão, o homem mais sábio do seu tempo, não está falando apenas de emoções. Está falando de uma escolha. Uma distinção que muda tudo. A diferença entre reagir e responder. A reação é automática, instintiva, governada pela emoção do momento. A resposta é intencional, refletida, alinhada com os seus valores e sua identidade em Cristo. Entre uma e outra há um espaço, um momento sagrado, uma pequena margem de liberdade espiritual, onde você decide que tipo de pessoa quer ser. Esse é o poder da pausa. A pausa é uma prática espiritual tanto quanto emocional. É aquele momento em que você escolhe não deixar que a carne assuma o controle. É quando você silencia por dentro, respira e permite que o Espírito Santo ocupe lugar dentro de você antes que sua boca se abra. A pausa não é fraqueza, é domínio próprio. É sabedoria em ação. Porque a ira precipitada, diz a Escritura, é coisa de tolos. Mas quem espera, quem respira antes de agir, demonstra maturidade, equilíbrio e caráter firme. E essa pausa não surge sozinha. Ela é treinada, é construída, como um músculo espiritual. Começa com algo tão simples quanto reconhecer os sinais iniciais da raiva. O que acontece no seu corpo quando você começa a se irritar? A respiração acelera? Os ombros se tensionam? A voz aumenta? Cada um desses sintomas é um alarme, um convite de Deus para parar, não para seguir adiante. E se você escuta esse alarme e faz uma pausa, está rompendo o ciclo automático que te dominou por anos. Uma técnica poderosa é o ancoramento. Escolha uma palavra ou gesto que sirva como lembrete imediato. Pode ser algo simples, como dizer mentalmente pausa ou tocar suavemente o peito como um sinal de parar. Esse ancoramento, repetido muitas vezes, cria uma nova rota neural. Uma rota de calma, não de caos. Você também pode preparar respostas antecipadas para situações que já sabe que te provocam. Sempre discute com a mesma pessoa pelo mesmo motivo? Já conhece os comentários que te irritam? Então prepare sua resposta com antecedência. Não improvise no meio da tempestade. Tenha à mão frases que reflitam equilíbrio, como: prefiro falar sobre isso depois. Preciso de um momento antes de continuar. Ou simplesmente: entendo seu ponto, deixa eu pensar. Essas respostas não apenas te protegem, elas transformam o ambiente. E aqui vai algo profundo. A pausa também é um ato de humildade, porque ao parar, você está reconhecendo que sua primeira interpretação emocional pode estar errada, que sua percepção, ferida ou impulsiva, nem sempre é a verdade.
Você está dizendo: Senhor, não confio na minha carne, confio na tua direção. E nesse segundo sagrado entre o estímulo e a resposta, você cria um espaço onde Deus pode agir. Esse espaço é santo. Porque quando você faz uma pausa, está literalmente convidando o Espírito Santo a governar sua boca, sua reação, sua emoção. Você está dizendo: não quero falar a partir da minha ira, quero responder com a tua paz. E isso transforma completamente sua forma de viver, porque você já não reage por reflexo, mas responde por revelação. Hoje, te proponho um compromisso muito simples, mas profundamente transformador. Quando sentir aquela primeira faísca de irritação, não quando já estiver tomado pela raiva, mas antes, pare, respire, conte até 5. E nesse tempo, faça a si mesmo uma pergunta poderosa. Qual resposta refletiria melhor o caráter de Cristo nesta situação? Só isso. Uma pausa, uma respiração, uma pergunta. E você estará saindo do reino da tolice para o reino da sabedoria. Faça isso. E verá como a raiva perde espaço, como sua mente se clareia, como seu espírito se fortalece, porque você não nasceu para viver controlado pelos impulsos, mas guiado pelo Espírito. E quando você aprende a pausar, você também aprende a viver em paz. Número 12. A paz que excede todo o entendimento. Você já admirou alguém que, em meio a uma tempestade, permanece inexplicavelmente sereno? Não porque negue o problema, nem por ser indiferente, mas porque sua paz não está ancorada no que acontece ao redor, e sim no que vive dentro. Jesus, horas antes de enfrentar a cruz, deixou um legado que não apenas consola, transforma. João, capítulo 14, versículo 27, registra suas palavras como um ato de entrega. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deus te diz hoje: faça isso, e você nunca mais ficará com raiva, nem se aborrecerá com nada nem com ninguém. O que é isso? Receba a minha paz. Habite nela, respire a partir dela. Porque essa paz não é uma técnica, é uma pessoa, é Cristo em você. A paz que o mundo oferece é frágil, condicional. Depende do silêncio ao redor, da ordem dos fatores, de que tudo funcione mais ou menos bem. Mas basta uma interrupção, um comentário fora de hora, uma reviravolta inesperada, e ela se quebra como vidro. Já a paz que Jesus oferece não é uma paz humana elevada, é a sua paz. Não é a ausência de problemas, é a presença de Cristo no meio deles. É um tipo de paz que não pode ser explicada, só experimentada. Não nasce da lógica, mas do Espírito. E aqui há algo profundo. Jesus não disse: eu vos darei paz. Ele disse: a minha paz vos dou. Já foi deixada. É herança, é presente, é posse permanente do crente. Mas embora nos pertença, precisamos aprender a habitá-la conscientemente. Porque você pode ter uma casa e não entrar. Pode ter uma herança e não desfrutar dela. Assim também, muitos crentes possuem a paz de Cristo como um direito espiritual, mas não a experimentam como uma realidade emocional. Porque não basta apenas tê-la, é preciso viver a partir dela. E isso começa com um hábito: praticar a presença de Cristo. Tornar consciente que Ele está com você, aqui e agora, no meio da situação que normalmente te irritaria. Quando alguém te interrompe, quando algo foge do seu plano, quando as coisas não saem como esperado. Ali mesmo você pode parar e dizer: Senhor, Tu estás aqui. A Tua paz já habita em mim. Eu não preciso fabricá-la. Só preciso lembrá-la. Só preciso deixá-la fluir. Essa prática muda a sua temperatura interna, porque quando você sabe quem está com você, aquilo que está contra você perde força. Mas também existem obstáculos. Pensamentos repetitivos de injustiça, hábitos de reclamação, ambientes barulhentos ou relacionamentos tóxicos. Tudo isso pode sabotar sua experiência de paz. Por isso, parte de viver nessa paz é identificar e desmantelar o que a sabota. Não dá para viver a partir da paz de Cristo se sua mente está constantemente alimentada por comparações,
julgamentos ou expectativas irreais. É um ato de limpeza interna, inspirar a paz, expirar o julgamento, inspirar a presença, expirar a reação. E isso se treina, inclusive fisicamente. Você pode fechar os olhos por um momento e dizer em sua mente: respiro a tua paz, Senhor. Expiro minha tensão, inalo tua presença, exalo minha raiva. Não é uma técnica vazia, é uma oração com o corpo, uma linguagem espiritual que te conecta à fonte da vida. Cada respiração pode ser uma comunhão com a paz viva que habita em você. Outra ferramenta poderosa é a comunidade. Cerque-se de pessoas que cultivam a paz, que não reagem a tudo, que não precisam ter a última palavra, que sabem silenciar e falar com sabedoria. Porque a paz também se contagia. Se aprende por imitação, se reforça pela repetição. E uma comunidade de paz é o solo fértil onde a paz de Cristo se transforma em cultura e não apenas em consolo. E se ainda estiver se perguntando se tudo isso vale a pena, pense nisto. Quando você escolhe responder com paz, em vez de com raiva, está enviando uma mensagem ao mundo. Está dizendo: eu não pertenço ao sistema que reage, que grita, que responde com violência. Eu pertenço a outro reino, a um reino onde o rei reinou com mansidão e venceu o mal com o bem. Sua paz é o seu testemunho mais poderoso. Porque em um mundo onde explodir é sinônimo de força, manter a calma em Cristo é uma rebelião sagrada. É uma declaração silenciosa, mas clara. Eu tenho algo que você precisa, e esse algo é alguém. É Jesus. Hoje te convido a fazer algo muito concreto. Da próxima vez que estiver prestes a se irritar, pare por um segundo e declare: a paz de Cristo já é minha. Não preciso procurá-la, só lembrá-la. Eu a recebo agora. Visualize essa paz como uma luz envolvendo sua mente, seu corpo, seu espírito. Você não está tentando se acalmar pela sua força, está se rendendo a uma força maior. E essa força é uma paz que, como diz Filipenses, guarda o seu coração e os seus pensamentos. Faça isso, e você descobrirá que não é o mundo que se torna mais pacífico. É você que já não reage do mesmo jeito. Porque quando você habita na paz, que excede todo entendimento, simplesmente você já não se irrita, já não se aborrece. Porque nada pode perturbar aquilo que Deus já estabeleceu como seu. Paz, real, constante, sobrenatural. Número 13. Humildade que vence o orgulho ferido. Quantas vezes você se sentiu profundamente irritado porque alguém não reconheceu seu esforço, te contradisse diante dos outros ou minimizou sua opinião? Esse fogo interno, essa necessidade de se defender, de responder com firmeza, muitas vezes não vem de uma injustiça real, mas de algo muito mais sutil: o orgulho ferido. Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 3, não foge do tema. Ele vai direto ao ponto e nos oferece uma medicina poderosa e contra a cultura deste mundo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Deus te diz hoje: faça isso. E você nunca mais ficará com raiva, nem se aborrecerá com nada nem com ninguém. E o que é isso? É cultivar uma humildade tão profunda, tão verdadeira, que desativa por completo o poder do orgulho ferido. Porque grande parte da nossa ira não nasce de um dano objetivo, mas da ameaça percebida ao nosso ego. Quando alguém nos ignora, quando não recebemos o reconhecimento que acreditamos merecer, quando nossas ideias são desafiadas. O que se acende não é só a emoção, mas a necessidade de proteger uma imagem. O orgulho ferido é um dos gatilhos mais invisíveis e perigosos da raiva. Ele se disfarça de justiça, de dignidade, de autodefesa, mas no fundo, muitas vezes o que queremos não é justiça, e sim validação. Queremos ter razão, que os outros reconheçam nossa importância, que sejamos respeitados como achamos que merecemos. E quando isso não acontece, explodimos.
Mas Paulo nos convida a um caminho revolucionário, considerar o outro como superior. Não a partir de uma falsa modéstia, mas de um coração liberto da necessidade constante de provar seu valor. Ver os outros como superiores não significa negar o seu próprio valor. Significa que você já não precisa afirmá-lo em cada conversa, já não precisa defendê-lo diante de cada crítica, já não precisa vencer cada argumento. Porque quando você sabe quem é em Cristo, já não vive na defensiva. Você está disponível, está aberto, está firme, mas não frágil. Essa é a força da humildade. Ela te torna imune a muitas ofensas que antes te feriam profundamente. A humildade genuína também amplia sua visão. Você deixa de estar centrado no que você precisa, no que você espera, em como você é visto pelos outros. Começa a enxergar o outro como alguém valioso, com história, com lutas, com perspectivas que podem enriquecer a conversa, mesmo quando você não concorda. Essa humildade ativa a empatia. E a empatia é um dos antídotos mais poderosos contra a raiva reativa. Mas como se pratica essa humildade no cotidiano? Comece identificando os sintomas do orgulho ferido. Você se coloca na defensiva com facilidade. Sente necessidade de ter sempre a última palavra. Se incomoda desproporcionalmente quando é interrompido ou corrigido. Esses são sinais de que o orgulho está no comando da conversa. E quando você reconhece isso, pode parar. Pode dizer, isso não é sobre a verdade, é sobre minha necessidade de estar certo. E naquele momento, você escolhe algo diferente. Escolhe baixar a guarda, escutar, ceder. Jesus é nosso modelo supremo nisso. Ele, sendo Deus, não se apegou ao seu direito divino, não exigiu honra, não se defendeu de falsas acusações, não reagiu com raiva ao ser rejeitado e, mesmo assim, nunca foi fraco, nunca foi passivo. Sua humildade era força sob controle, era dignidade ancorada no céu. Quando você renuncia a defender seu ego, não perde o seu valor, você o revela com ainda mais clareza. E essa humildade transforma nossos relacionamentos. Imagine uma comunidade onde cada um considera o outro como mais importante, onde não há disputa, porque não há competição, onde não há raiva, porque o orgulho não está inflamado. Essa é a comunidade que o reino de Deus quer estabelecer aqui, e começa em você. Naquela conversa que você poderia vencer, mas escolhe ceder. Naquele momento em que poderia se defender, mas escolhe compreender. Hoje, quando sentir que seu orgulho foi tocado, faça uma pausa. Pergunte-se: que parte de mim está buscando validação aqui? Depois, olhe para si mesmo com os olhos espirituais e diga: meu valor não está em ser reconhecido, está em ter sido redimido. Olhe para a pessoa que te provocou com uma nova perspectiva. Pense: ela também precisa de graça, assim como eu. O ponto de vista dela pode me ensinar, se eu estiver disposto a escutar. Faça isso e você verá como seu espírito se tornará mais leve, como as ofensas perderão força, como sua necessidade de se defender se converterá em capacidade de amar. Porque quando a humildade vence o orgulho ferido, a raiva perde seu combustível e o seu coração começa a viver em paz, não por causa do que os outros fazem, mas por causa de quem você escolheu ser. Número 14. Cultivar um espírito de mansidão. Em um mundo onde levantar a voz é confundido com ter razão, onde ser agressivo é aplaudido como coragem e reagir com intensidade parece sinônimo de autenticidade, Deus te chama para um caminho radicalmente diferente. Um caminho onde a mansidão não é uma fraqueza a esconder, mas uma força a cultivar. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E nessa lista de frutos que brotam do Espírito, a mansidão não é um enfeite final. É uma marca profunda de maturidade espiritual. Deus te diz hoje: faça isso e você nunca mais ficará com raiva, nem se aborrecerá com nada nem com ninguém. E o que é isso? É cultivar um espírito de mansidão.
Não se trata de suprimir sua personalidade ou se calar diante da injustiça. Trata-se de que a sua força esteja governada pelo espírito e não pelo ego. Mansidão não é passividade. É poder sob controle. É ter razão e escolher não esmagar. É ter o direito de responder e decidir edificar em vez de destruir. A mansidão não se fabrica. Você não pode forçá-la. Ela é fruto, e como todo fruto, nasce de uma raiz viva, de uma conexão diária com o Espírito Santo. Não é o seu temperamento natural, é evidência sobrenatural. Não é que você seja naturalmente calmo. É que o Espírito produz em você uma calma poderosa que desarma conflitos sem dizer uma única palavra mais alta. E enquanto o mundo continua reagindo, você escolhe responder em outro nível. E aqui há algo libertador. A mansidão te desconecta da necessidade constante de responder a toda provocação. Falaram com você de forma rude? Você não precisa devolver na mesma moeda. Te ignoraram? Não precisa levantar a voz. Te provocaram? Você não está obrigado a entrar no jogo, porque quem tem mansidão está livre, livre da urgência de provar, de se defender, de vencer batalhas que não edificam, e essa liberdade é paz. A mansidão não vem sozinha, é a flor que brota ao final de uma sequência divina. Vem depois do amor que escolhe dar sem condições, depois da paz que guarda o coração, depois da paciência que espera sem murmurar, depois da bondade que escolhe abençoar. É o resultado de caminhar com o Espírito passo a passo, dia após dia, até que já não seja mais você quem vive, mas Cristo em você. E Cristo é manso. O próprio Jesus disse: "Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração." O Filho de Deus, com toda a autoridade do céu, se descrevendo com essa palavra: manso. Você percebe o poder oculto nessa qualidade? Jesus tinha poder para destruir com uma só palavra, mas escolheu restaurar. Tinha o direito de julgar, mas escolheu perdoar. Tinha toda a autoridade, mas serviu. Essa é a autoridade verdadeira, aquela que não precisa se impor para ser obedecida, que transforma pela presença, não pela pressão. Mas sejamos honestos, às vezes resistimos à mansidão, porque acreditamos que ela nos fará parecer fracos, que os outros vão se aproveitar, que perderemos influência. Mas é justamente o contrário. As pessoas verdadeiramente fortes são as que sabem ouvir sem interromper, esperar sem se irritar, corrigir sem ferir. A mansidão não é falta de voz. É saber quando e como usá-la. É falar com firmeza sem violência. É confrontar sem destruir. Como cultivar essa mansidão na prática? Primeiro, pedindo, porque é fruto do Espírito, não do esforço humano. Todas as manhãs, ore. Espírito Santo, produz em mim um coração manso. Segundo, treinando-a no cotidiano. Quando alguém te irritar, pare e diga dentro de si: não vou reagir na carne, vou responder com fruto. Terceiro, visualizando-se como uma pessoa cuja força não precisa ser exibida. Porque quem tem segurança no seu valor, não grita. E isso não afeta apenas seu interior. A mansidão impacta quem está ao seu redor. Muda a atmosfera da sua casa, suaviza tensões no trabalho, constrói relacionamentos onde antes só havia competição. As pessoas lembram da mansidão mais do que da agressividade. Porque o que mais marca não é quem se impõe, mas quem transmite paz no meio do caos. Hoje, quando sentir a tentação de levantar a voz, de reagir, de se impor, lembre-se, o Espírito te deu outra opção. Uma que não apenas honra a Deus, mas protege o seu coração. Peça nesse momento: Espírito Santo, manifesta a tua mansidão através de mim. Faça isso, e você verá como a irritação perde seu poder, a ira se dissolve, e você caminha em uma fortaleza que o mundo não pode imitar. Porque a verdadeira força não precisa gritar, só precisa amar com poder sereno. Número 15. A comunidade que sustenta e cura. Alguma vez você se pegou reagindo com raiva em um momento em que se sentia especialmente sozinho ou desconectado? Isso não é coincidência. Existe uma ligação profunda entre o isolamento e a intensidade das nossas emoções.
A palavra de Deus, em Hebreus capítulo 10, versículo 24, nos entrega uma chave esquecida para a transformação emocional. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, mas encorajando-nos uns aos outros. Deus te diz hoje, faça isso, e você nunca mais ficará com raiva, nem se aborrecerá com nada, nem com ninguém. E o que é isso? Não caminhe sozinho. Permita que a comunidade faça parte do seu processo. A cura emocional não acontece no vazio, acontece no contato. Fomos criados para crescer juntos, para que alguém nos observe, nos anime, nos confronte com amor e nos lembre de quem somos quando esquecemos. O plano de Deus para o seu caráter não é apenas individual, é profundamente comunitário, e isso significa que vencer a raiva, esse impulso que tantas vezes nos trai e nos envergonha, não é apenas uma batalha interna, mas uma disciplina que precisa do apoio de outros que caminhem ao seu lado. A comunidade cristã saudável não se resume aos encontros de domingo. Ela considera uns aos outros. Isso implica atenção ativa, cuidado intencional e um olhar que não julga, mas observa com compaixão. Precisamos uns dos outros para crescer. Precisamos de pessoas que nos estimulem, como diz o texto, ao amor e às boas obras. E isso inclui nos ajudar a responder com mansidão quando tudo dentro de nós quer explodir. Porque quando estamos sozinhos, os pensamentos se distorcem, a raiva se acumula e as feridas se ampliam. Mas quando alguém caminha com você, te escuta, te lembra da verdade, algo dentro de você se aquieta, se cura. E aqui há algo poderoso: prestar contas com amor. Não como ato de controle, mas como ferramenta de transformação. Imagine poder dizer a alguém: hoje fiquei muito irritado no trabalho. Não respondi como gostaria. Você pode orar por mim essa semana? Pode me perguntar como estou indo? Isso muda tudo. Porque quando você sabe que alguém está com você na jornada, sente-se menos tentado a ceder à carne e mais fortalecido no espírito. Claro, isso exige vulnerabilidade. Expor-se, dizer, estou lutando com isso. Mas essa vulnerabilidade estratégica, dentro de um círculo seguro de confiança, se torna solo fértil para a mudança. Às vezes, você não enxerga seus próprios pontos cegos, mas os outros veem. Às vezes, você está tão acostumado a justificar suas reações que precisa de outra perspectiva amorosa que te diga: isso não foi mansidão, mas você pode fazer melhor na próxima vez. E a beleza da comunidade também está no testemunho. Ver outros que aprenderam a responder com paz, que venceram a raiva em suas próprias vidas, é fonte de inspiração prática. Você não está ouvindo uma teoria, está vendo uma vida. E se Deus fez isso com eles, também pode fazer com você. Não podemos esquecer o poder da intercessão. Algo sobrenatural acontece quando alguém ora especificamente pelo seu caráter, pelo seu domínio próprio, pela sua paz interior. Essas orações te sustentam nos dias difíceis, mesmo quando você não sabe como orar. É comunidade em ação. É o corpo de Cristo se fortalecendo mutuamente. E cada avanço merece ser celebrado. Você conseguiu pausar antes de responder? Reconheceu seu orgulho ferido e escolheu a humildade? Conte, compartilhe. A celebração do progresso, por menor que pareça, fortalece a perseverança. Em comunidade, cada vitória se multiplica, cada passo é mais firme, porque no fim, a comunidade não é perfeita, mas é a oficina onde nossas respostas são forjadas. Onde aprendemos a perdoar, a ter paciência, a compreender que os outros também têm lutas, também ferem sem querer e que nossa reação não deve depender da perfeição deles, mas do nosso chamado. É nesse espaço de atrito inevitável que nossas ferramentas contra a raiva são afiadas e amadurecidas. Hoje, dê um passo claro contra o isolamento. Escreva ou ligue para uma ou duas pessoas que você respeita e em quem confia. Diga: estou trabalhando nisso. Não quero ser dominado pela raiva. Podemos nos apoiar mutuamente?
Talvez vocês possam marcar uma conversa semanal, trocar mensagens rápidas em momentos difíceis ou simplesmente fazer um acordo de oração. Mas faça, porque a vitória sobre a raiva não se conquista na solidão. Ela se cultiva na comunidade. E quando caminhamos juntos, a transformação se torna mais profunda, mais duradoura e muito mais parecida com o coração de Cristo. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.